Viva Voz, com Vera Magalhães. Não é verdade, Débora? Oi, desculpa. Oi, Vera, oi, pessoal. boa noite. Oi. Falando, né? Não é verdade, Vera? O cara bota um texto aqui pra mim e fala que é Shakespeare. Não é, brother. É que nem o Veríssimo, né? Que os caras falam que tudo foi o Veríssimo que escreveu, tudo que falou, né? Você não tem esse problema não, Vera, né? Porque a gente sabe o que você fala. Fala. Shakespeare motivacional no Viva Voz hoje, eu acho que é bom, porque a semana foi tão pesada que cairia bem. Não, olha o texto que ele escreveu. Se não for hoje, amanhã será. Se não for amanhã, um dia há de ser. A paciência é uma das maiores virtudes do ser humano. Tenha calma. Espere sua vez de vencer. O mundo dá voltas. Aqui você cai e logo ali se levanta. Onde isso é Shakespeare, senhoras e senhores? Foi o Hamlet que fez isso aí no momento em que ele estava meio pensando. É texto de propaganda, brother. Mas enfim, Verinha, seja bem-vinda mais uma vez. Vi que você publicou... Você tá correndo pacas, hein, brother? Você tá uma... Não, correndo pouco. Eu já corri bem mais. Tô correndo 5 agora. Eu tô... Pangaré. Isso aí não é motivo para Pangaré sou eu, Vera. Não corro nem 5 metros. 5 quilômetros eu já acho um luxo. Carol Moura tá com roupinha de quem vai pro Rock in Rio saindo da rádio hoje, hein? Vou nada, menina. Vou pro meu sofá. Não tô podendo, não. Tô pangaré mesmo. Tô com uma tendinite no quadril. Não tem menor condição, Vera. Nem 5 metros eu tô andando. Vai encarar. Então tá encarar. Vamos lá, vamos girar. A Carol mandou o texto em inglês aqui, Carol. Tá judiando de mim, tá né? Certo? Tá certo, é esse aqui. Ah, tá. Mas eu falo depois Você eu vai falo ter que meter português. uma tradução simultânea aí. If not be now, it's not to come. If not be to come, it will be now. If not be now, there will come. The redness is all. Entendemos nada, mas tudo bem. Estar pronto é tudo. Ele já vai fazer a montagem dessa peça aí, breve nos palcos paulistanos. Paulo Depois Otran. de Rei Charles III. Paulo Otran, que fez 100 anos, eu não acreditei. O Paulo fez 100 anos agora no 7 de setembro. Paulo falava para fazer Hamlet, que todo ator tem que fazer um Shakespeare na vida. Mas enfim, fala aí, Vera, do que você quer abrir? Quer falar... A gente vai começar por onde? Deixa eu ver aqui, por onde você quer Vai começar por violência, bem shakespeariana. Facadas, né? As facadas no Mato Grosso. A intolerância política, manda ver. Fala aí. Tolerância política, dando as caras, ela autorizadíssima nos discursos nos últimos tempos, né? Além da coisa do presidente Jair Bolsonaro, que no Rio disse que tem que extirpar os adversários, numa referência ao ex-presidente Lula, para logo em seguida fazer menção ao fato do ex-presidente Lula ter 9 dedos, e um candidato bolsonarista que no Nordeste, nesses dias, disse que se não ganhar nas urnas, vamos ganhar na bala. Então, a intolerância política vem dando as caras na retórica e também em ações práticas. Esse é o segundo assassinato por motivação política que a gente tem nesta campanha eleitoral. O primeiro foi aquele do tesoureiro do PT, em Foz do Iguaçu, morto na sua própria festa de aniversário, após uma discussão com um bolsonarista. E agora, 2 colegas de trabalho discutiam pós-7 de setembro e o bolsonarista puxou uma faca e desferiu várias facadas no petista e matou, e ainda tentou decapitá-lo com um machado. Não satisfeito com tanta atrocidade, ainda filmou e fotografou o corpo, e isso foi localizado pela polícia quando ele foi preso e o seu celular foi apreendido. Então, uma barbaridade, um crime brutal. Os demais candidatos à presidência comentaram, repudiaram a violência e fizeram associações ao presidente Jair Bolsonaro. A senadora Simone Tebet disse que ele precisa dar um basta nessa escalada retórica, escalada de violência, porque o que o presidente fala acaba autorizando os seus seguidores a agirem com violência, e toda a apologia que ele faz de armas acaba resultando nisso. E o ex-presidente Lula falou em intolerância, em ódio, disse que viu com muita tristeza esse assassinato, que o Brasil não merece o ódio que se instaurou nesse país. Nesse bojo aí da escalada retórica, o próprio Lula tinha cometido um tremendo deslize ao mencionar seguidores da Ku Klux Klan numa associação com quem foi às ruas no 7 de setembro.
A gente sabe que havia, sim, mensagens antidemocráticas no 7 de setembro, havia até alguns grupos de extrema-direita infiltrados, a gente viu alguns grupos integralistas, grupos bem sinistros, mas você não pode generalizar um grupo enorme de pessoas que foi às ruas e associá-las a um grupo de conotação super racista e violenta e assassina, como é a Ku Klux Klan. Tanto que ele próprio voltou atrás e numa entrevista hoje, sem nem ser perguntado, ele trouxe o assunto à baila, disse que não estava falando das pessoas que foram assistir ao 7 de setembro, mas de quem estava nos palanques, o que não melhora muito a declaração. Não tinha ficado claro que ele tinha falado de quem estava nos palanques, parecia que ele tinha se referido a todo o conjunto, ele tentou consertar, mas enfim, toda essa violência, essa polarização exacerbada acaba levando a que as pessoas levem a ferro e fogo essa história de defender o seu candidato, esse discurso de que tudo tem de ser resolvido na arma. Ele está alastrado pelo país, o discurso de que a bala é equivalente à liberdade, de que a arma é equivalente à liberdade, de quem tem uma arma jamais será escravizado, está levando a que as pessoas se sintam autorizadas a resolver os seus problemas na base da violência. Isso não nos leva para um bom lugar, isso vai causar problemas, porque daqui até a eleição a tendência é que o clima se acirre ainda mais. A gente vai ter pesquisa hoje, pode ser que a situação fique mais parelha ali, que o presidente cresça, que a distância diminua, que a ocorrência de um segundo turno se torne definitiva ou mais próxima, e aí a gente tem de serenar os ânimos, não dá para seguir nessa toada. E aí vai caber à Justiça Eleitoral, que já tomou algumas medidas para tentar evitar a ocorrência de episódios de violência política, vai caber a ela tomar medidas ainda mais severas para disciplinar essa coisa, para punir quem fizer discurso de ódio, porque assim a gente começa a tentar trazer a disputa para uma racionalidade maior. Vera, e além desse componente de violência política, a gente tem alguns velhos conhecidos também nas eleições, por exemplo, a ação das milícias. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, pediu a ação do TSE contra as milícias que impedem candidatos de fazer campanha em determinadas áreas no Rio, o que não é novidade, infelizmente, né? Não é. Mas para o prefeito chegar a ponto de fazer esse apelo ao ministro Alexandre de Moraes é porque a situação deve estar muito, muito complicada, Carol. Ele próprio já fez campanha inúmeras vezes, né? Disputou várias eleições, perdeu algumas, ganhou outras e certamente já enfrentou esse problema, mas agora ele está trazendo isso para a pauta nacional ao jogar uma luz sobre essa situação. A gente já teve GLOs em eleições anteriores no Rio de Janeiro, né, que eram justamente tentativas de GLO, para que se o ouvinte não conhece, chama Operação de Garantia da Lei e da Ordem, que é algo que os estados podem requerer junto às forças de segurança, e aí a Força Nacional de Segurança passa a atuar no estado para garantir a segurança das eleições. Então, a gente já teve isso em eleições anteriores do Rio, pelo fato de que o crime organizado é realmente muito forte aí. Já houve até intervenção militar na segurança do Rio, então o assunto é realmente antigo, mas agora esse predomínio das milícias, né, em concorrência com as outras facções do crime organizado. Então, algo realmente muito grave quando você vê também que essas facções estão lançando candidatos a vários cargos, com chances reais de elegê-los, com doações por meio de laranjas, então fazem várias doações de pessoas físicas, mas é o próprio crime quem financia essas candidaturas. Então, uma situação muito preocupante, porque é você levar o crime que faz e acontece nas comunidades dessa maneira que a gente está vendo o prefeito denunciar, é você levá-lo para os espaços de poder legitimados pelo voto, e um voto que provavelmente é obtido na base da coerção, na base da intimidação. Então, tudo muito preocupante. A gente sabe que voltou muitas casas em termos civilizatórios, em termos de institucionalidade no Brasil, mas esse componente da violência associado à política, que vem lá desde o caso Marielle, passa pela própria facada que o Bolsonaro levou também em 2018, agora esses casos da eleição desse ano,
isso está virando um assunto muito sério e central na política brasileira, infelizmente. Perfeito. Você falou da pesquisa, né? A expectativa para pesquisa, ela deve sair daqui a 2 horas, mais ou menos, 1h30, mais ou menos. Isso aí, deve sair por volta das 8 horas, talvez um pouquinho antes, porque ela é mando do Jornal Folha de São Paulo e não do Jornal Nacional. Então a gente não vai precisar esperar o Jornal Nacional para saber o novo Datafolha. Por que é importante, né, essa pesquisa? Porque ela tem um campo grande, ouvindo uma amostragem grande de pessoas, e todo ele feito após o 7 de setembro. Então, o campo é 100% feito ontem e hoje. Então, vai já refletir se aquele grande afluxo de pessoas às ruas em defesa do presidente Jair Bolsonaro, porque ele monopolizou as manifestações no 7 de setembro, foram só apoiadores dele que foram às ruas, se aquilo se reflete um público que já está com Bolsonaro, como a gente aventou a possibilidade aqui, e, portanto, não vai ter grandes alterações, ou se aquele discurso, aquela demonstração de força, o fato dele ter catalisado e mobilizado tanta gente, pode mover um eleitor indeciso, um eleitor que já foi bolsonarista e estava ali descontente com o presidente diante das suas manifestações contra o PT, contra a corrupção, podem voltar para ele. Então tem aí uma possibilidade disso surtir um efeito. Foi para isso que foi desenhado, foi para isso que foi planejado, e também vai mostrar qual pesquisa está mais próxima de refletir a situação no Sudeste, porque o Sudeste é muito importante, concentra os 3 principais colégios eleitorais do Brasil, e o IPEC, que saiu no início da semana, mostrava uma distância grande entre Lula e Bolsonaro no Sudeste, inclusive com o Lula abrindo um pouquinho dentro da margem de erro a vantagem. Já as pesquisas de outros institutos ao longo da semana mostraram um estreitamento dessa vantagem, com empate técnico em colégios importantes como o Rio e São Paulo, e quase empate na margem em Minas, que é o segundo maior colégio. Então, acho que são as duas grandes expectativas para essa pesquisa. Como fica o quadro nacional e como fica o quadro nesse Sudeste populoso e cheio de eleitores que está sendo objeto de cobiça e de disputa pelas principais candidaturas. Em especial o interior de São Paulo, né? Acho que é 1 em cada 10 é no interior de São Paulo, né? Em número de votantes. E é uma região que está mudando muito rapidamente, né? O seu voto está mudando, tá maleado, tá movendo muito ainda, né? Suas escolhas, né, Vera? O presidente Bolsonaro tende a crescer no interior de São Paulo, assim como seu candidato Tarcísio Freitas também está crescendo, o candidato ao Senado também crescendo, então tem uma onda bolsonarista que parece estar se formando no estado de São Paulo, apesar do Haddad ainda liderar com uma boa folga, e o Lula também numericamente à frente no IPEC e não em outras pesquisas, por isso que é um dos lugares em que tem mais dissonância entre institutos de pesquisa. Isso não chega a ser anormal, os campos são feitos em períodos diferentes, as metodologias são diferentes, mas é um foco que está muito presente nas campanhas do que vai acontecer em São Paulo, em Minas e no Rio de Janeiro. E a música, Vera? A música eu pensei que era para você que iria ao Rock in Rio, Carol Moreno, mas eu acho que todos nós podemos assistir do nosso sofá. Certamente. Né? Hoje tem Green Day no Rock in Rio e isso me lembrou uma música deles que vem bem a calhar para esse mês, que é essa daí, Nos Acorde Quando Setembro Acabar. O problema é que quando setembro acabar vem outubro e aí vai ser talvez mais pesado. Então eu não sei se é um bom conselho. Eu tô pessimista, achando que a gente tá falando dessas coisas aqui, rapidinho, essas coisas assim da morte desse rapaz agora, dessa intolerância, eu vejo pelas mensagens aqui. Estou preocupado com outubro, o que outubro virá, caso, claro, se confirme o segundo Então não nos acordem quando setembro acabar. Vamos Pode curtir o Green Day, mas sem tantas esperanças assim. Bora lá. Cadê o Ronaldinho? Teve uma troca, a Débora saiu, entrou o Ronaldinho. Agora o Ronaldinho já assumiu e tô botando a música aí. Summer has come and passed. The innocent can never last. Que música era pra Vera botar, Teco? Olha aí, ó, Vera, já tô te criticando por escolher uma música.
Aí ele bota aí no fim de expediente, pô. Cada um bota quanto que quiser. Cada um na sua, cara. É isso aí. Um dos caras já invadiu o nosso quadro aqui, o outro também quer dar palpite, intervenção do fim de tá expediente. Estão se espalhando, Vera. Você Beijo, viu? Vera, bom fim de semana. Deixa os caras já serem. Tá vendo? Tchau, Você dá o dedo e escolhe a mão. Beijo. É isso aí. Tchau.